Olá! Meu nome é Lucila Marques, eu sou mentora e coach de líderes. E hoje a gente vai falar um pouco dos padrões de linguagem. E eu fiquei pensando, eu falei, como é que eu vou trazer essa informação de uma forma que eles possam entender? E aí me veio o seguinte, nada melhor do que falar do nosso dia a dia, não é verdade? Quantas e quantas vezes nós falamos e nós escutamos dos outros alguma frase em que a gente fala, mas quem disse isso? Né? Algo que vem da nossa mente. Por exemplo, a gente diz o seguinte, eles ficaram para trás. Eles quem? Quem ficou para trás? Ou alguém diz, por exemplo, o pessoal lá da festa vai voltar mais de meia-noite. Eu omiti quem é o pessoal da festa. Ou, por exemplo, nossa, é super bacana. Minha irmã sempre vem me ajudar. Me ajudar em quê? Isso é uma omissão, né? Eu não estou falando em que ela veio me ajudar. Quando a gente está falando da omissão, a gente está falando que a gente está ocultando algo que deveria estar naquela nossa frase para que o outro possa entender. Então, quando a gente fala da omissão, é justamente tratar da comunicação em colocar algo em que o outro entenda o significado do que eu estou falando e mais, que saiba do que eu estou falando. Muitas vezes as pessoas dizem, não precisa falar. O que acontece com isso? Tem situações em que a minha mente vai tão rápida, em que eu acho que o outro está entendendo o que eu estou falando. Ou tem pessoas que pensam de uma determinada forma e elas são capazes até de dizer, mas isso é óbvio, eu não preciso colocar esta parte na frase, né? Isso eu estou falando que a mente dela está pensando. Essa parte eu não preciso colocar, porque isso é óbvio. Mas é óbvio para quem? É óbvio para você. Pode ser que não seja óbvio para o outro. E isso, quando eu faço omissão de alguma palavra, de algum significado, de algo, o outro interpreta da forma que ele quer. E a partir do momento que ele interpreta aquilo, essa relação, essa comunicação pode ter falhas, não é verdade? Porque ele entendeu algo que eu não disse, então ele fez uma suposição de algo que eu não falei e simplesmente ele teve a garantia de que o pensamento dele estava correto. E isso pode muito acontecer por causa dessa omissão. Mas a gente faz isso de propósito? Claro que não, a gente não faz isso de propósito. Pode ter se tornado um hábito, não é? De eu simplesmente não ter que dizer as frases inteiras, porque eu suponho que o outro tem entendido, até porque eu acho que é óbvio. Eu posso fazer isso até porque estou com rapidez, né? Estou com necessidade de falar rápido, de resolver alguma coisa rápida, então eu engulo as palavras, ou eu simplesmente não sou clara com aquilo que eu estou falando. Eu não sou clara, eu não sou concreta, eu não sou objetiva com aquilo que eu estou falando. E como é que a gente faz com isso? Bom, primeiro, eu diria, vamos começar a rever a forma que a gente fala. E como é que eu faço? Bom, aí a gente pode usar até a tecnologia. Começa a gravar o que você está falando para depois se escutar. Para ver se, poxa, será que eu estou sendo objetiva? Será que eu estou sendo clara para o outro me entender? Porque muitos conflitos acontecem exatamente nesse momento, na hora que eu deixo que o outro interprete aquilo que eu disse. E eu não queria dizer aquilo. Mas, né? Palavras vão ao vento. E as suas também vão. Então, para que não haja conflito, para que haja uma boa relação, tenta ser o mais objetivo possível. E omitir, né, na verdade, ocultar, fazer uma omissão daquela palavra o menos possível. Porque só assim o outro vai realmente entender o que você está falando. Eu posso gravar o que eu falo para ver se eu estou sendo objetivo ou não. Eu posso pedir feedback para as pessoas, para dizer como você acha que eu exponho os meus assuntos, os meus temas e as minhas ideias.
Eu posso treinar, inclusive, essa musicalidade que eu tenho, para não falar tão rápido. E olha, vou dar uma dica para vocês. Há muitos anos atrás, eu fiz um curso de oratória. Eu falava muito, muito rápido. E nessa eu comia algumas palavras, porque eu achava que o meu raciocínio tinha que passar para o outro o que eu estava pensando. E isso não significava que o outro estava entendendo o que eu estava falando. Então eu fui fazer um curso de oratória para poder ter mais cadência na minha fala, para falar mais devagar, para que o outro possa me entender. E depois eu fui buscar feedbacks para entender se o que eu falava ficava claro. E hoje em dia, usando tecnologia, né, a gente tem que ser criativo. Eu gravo o que eu falo e depois eu escuto para ver se eu me entendo. Porque às vezes aquilo estava só na minha cabeça naquela hora. Tenho treinado bastante e todos vocês podem treinar. Basta querer. Então coloca uma meta e fala, bom, deixa eu ver se eu estou omitindo alguma coisa do que eu estou falando. Ou pressupondo que alguém entenda aquilo que é óbvio para mim. Fica a dica. Vai, vai!